Sempre é uma alegria podermos estar juntos e uma responsabilidade tremenda podermos partilhar aquilo que Deus está falando aos nossos corações e trazendo a palavra para a igreja, né? Lendo o livro de Gênesis, bem no início dele, nós vemos a Deus criando todas as coisas, e entre essas coisas que Deus estava criando, ou que criou, criou o homem e a mulher, o ser humano. E a eles deu-lhes autoridade e poder para administrar tanto as coisas naturais quanto os animais e todas as situações. Porém, nós vemos na sequência que tanto Adão quanto Eva, por o fato de ter pecado, eles perderam toda essa autoridade que eles tinham recebido de Deus. E isso trouxe sérios conflitos. Além do conflito entre o ser humano e Deus, trouxe sérios conflitos em sentido de que o homem não tinha mais poder para administrar tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a procurar poder. O ser humano, ao longo de sua história, até hoje em dia, ele busca ter poder. E nós vemos tudo o que acontece no mundo, desde aquela oportunidade até hoje, guerras e tantas outras situações, é apenas consequência desse desejo de poder mal encaminhado, vamos dizer assim, né? O homem sempre querendo oprimir o outro, um querendo sempre oprimir o outro. Mas por outro lado nós vemos Cristo se tornando um ser humano, vindo aqui à terra com toda a glória e verdade, com todo o poder, com toda a graça, para restaurar, não só para trazer salvação para a humanidade, sino para restaurar esse poder. Só que não é esse poder em el sentido que nós entendemos hoje. Não é esse poder em el sentido que comumente o ser humano entende, de ter poder e autoridade para governar, para oprimir, para subjugar as pessoas. Mas o poder e a autoridade para poder servir a humanidade. Esse é o poder que Cristo trouxe para a igreja. E nesta noite eu queria que nós meditássemos sobre isso e que você entendesse que você e eu não fomos chamados para ser partícipes do poder de Deus. Então abra sua Bíblia lá no livro de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Vamos fazer assim, vamos ir lendo por partes, está? Então, em este texto de 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, alguns pontos importantes que me chamaram a atenção. E uma das coisas básicas, eu vou passar direto para o ponto, tá? Depois a gente vai. Uma das coisas fundamentais que este texto me mostra é que ele nos leva a entender que o poder de Deus está em nós. Aí agora vamos a ler 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim, eu vou ver se está aqui um texto, aí coloco, beleza? Diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos, uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Feche os olhos e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te dar graças porque sabemos, Senhor, que tu nos tens dado e tens repartido com a igreja, com cada um de nós, teu poder. Pai, que nesta noite o Senhor possa iluminar nossas mentes, esclarecer nosso entendimento e nos levar, de fato, a ter, Senhor, uma vida de intimidade profunda contigo e possamos usufruir de tudo aquilo que tu nos tens dado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o poder de tua graça, de tua misericórdia se manifeste em este lugar e que Deus possas tu, Senhor, fazer de nós aquilo que tu já tens estado, aquilo que tu já tens posto com relação às nossas vidas.
Pai, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, enquanto nós meditamos, que Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, como Tua própria palavra diz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como nós estamos dizendo, Deus tem derramado, diz esse texto, seu poder, nos dando tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. O conhecimento de Deus Pai e de Cristo, Ele não vem por um acaso, Ele não vem porque você buscou, se encontrou. Não, Ele não vem por isso. Ele vem porque Deus, em sua misericórdia e em seu amor, Ele enviou seu Espírito Santo para que Ele nos traga uma iluminação, um esclarecimento e nos leve, diz Jesus, a arrependimento, a entender o que vai acontecer se nós não nos arrependemos, mas também a nos dar vida. Não é? Ele diz para que o Espírito leve a vocês a arrependimento, os convença do justiça e da justiça, não é? Do juízo. Então o Espírito Santo, ele não só vem para isso, mas uma vez que ele se instala em nós, ele vem para vivificar nossas vidas. E para não dar poder para servir, não para outra coisa, não para aparecer como estrelas, não para aparecer como os melhores, como os mais espirituais, como os cheios do Espírito Santo. Não para isso. O Espírito Santo está em nós simplesmente para quê? Para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, quando você... É simples. O Evangelho é simples demais. Só que nós complicamos as coisas e Pedro diz assim, gente, vocês têm todo o poder que Deus tem dado para que vocês vivam uma vida que agrade a Deus. Apenas para isso. Não é? Vamos a continuar então. E mais ainda, o Espírito Santo está em você e em mim, esse poder está em você e em mim, empenhado em fazer de nós aquilo que Deus já se propôs com antecedência. Qual é o projeto de Deus? Fazer com que você se torne seu filho, com que você se torne mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus, não tem outro. Tem uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. E agora mesmo, neste mesmo instante, o Espírito Santo está trabalhando em sua vida e em minha vida, fazendo com que nós nos tornemos mais santos, nos santificando a cada momento. Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em nós como igreja, neste momento. E se isso não estiver acontecendo, se isso não fosse uma realidade em nossas vidas, então nós não temos poder de Deus em nossas vidas. O Espírito está trabalhando em nós. Enquanto nós estamos aqui ouvindo, enquanto nós estamos meditando, Ele está trabalhando em nossas vidas, levando-nos à santidade. Agora, Jesus tinha falado desse poder sobre nós, desse poder que viria sobre nós. O livro dos Atos diz o seguinte, todos nós conhecemos esse texto, né? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Jesus tinha dado uma promessa para a igreja. Jesus tinha falado para os discípulos, gente, vou derramar do meu poder. E esse é o objetivo. Não que vocês subjuguem as pessoas, não que vocês oprimam, não que vocês se tornem reis, mas que vocês possam ser testemunhas, que vocês possam servir, que vocês possam edificar a vida dos outros. Olha só o que diz Paulo escrevendo para os Efésios, diz assim, peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu para seu povo e como é grande o seu poder que há em nós, os que cremos nele. Esse poder que há em nós, essa mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse a seu lado direito no mundo celestial. Então o poder de Deus se derramou com graça sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Se derramou. Mas qual é o objetivo de tudo isso? E aqui Pedro vai começar a explicar qual é o objetivo disso tudo. Olha, a primeira coisa que aparece nesse texto que nós acabamos de ler, é que o primeiro objetivo do poder estando em nossas vidas é que nós o agrademos, que nós agrademos a Deus. Diz o poder de Deus
que Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Olha este outro texto, perdão. O livro de Colossenses, em el capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento de sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, assim, o propósito do poder de Deus ser derramado sobre as nossas vidas é apenas que nós o agrademos. É que nossas vidas se tornem um motivo de louvor, de adoração, de exaltação do nome de Deus. E como nós fazemos isso? Diz fazendo boas obras. E quais são essas obras? Compartilhando o Evangelho com as pessoas, nos importando com suas necessidades, cuidando de suas necessidades, suprindo suas necessidades, se for o caso. Mas o interessante é que, para nós fazermos isso, nós precisamos conhecer. Tem um teólogo brasileiro, Heber Campos, diz o seguinte: Deus não esconde sua vontade de nós. Tudo o que precisamos para uma vida agradável a Ele foi revelado. Essa vontade não se adivina, mas se conhece por intermédio da palavra e se a pratica. Então, o conhecimento de como nós vamos agradar a Deus Pai está na búsqueda de sua palavra, de sua vontade. Este poder nos tem dado tudo isso, toda essa capacidade de entendermos quando nos lemos. Mas quando o poder de Deus não está em nossas vidas, vocês certamente já tiveram alguma experiência com isso. Muitos de vocês, como eu, devemos ter lido a Bíblia antes de nós sermos cristãos. De alguma forma, nós tivemos acesso à palavra de Deus. Nós limos muitas vezes. Eu li um montão de vezes, infinidade de vezes li a Bíblia. Não entendi nada. Por quê? Porque o poder de Deus não estava sobre a minha vida. Simples assim. Quem nos revela, quem nos traz entendimento dessa verdade, é o Espírito Santo que habita em sua vida e em minha vida. E isso é o que nós precisamos. Precisamos entender, e Paulo diz assim: vocês precisam entender, mas vocês precisam conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Vocês precisam conhecer a sua vontade. E na vontade você não adivina, como diz Heber Campos. Não é? Não adivina. Você não vai buscar uma revelação. Abrir a Bíblia e você vai saber o que Deus precisa de você fazer. Então, um primeiro aspecto que nós encontramos no texto é que nós precisamos agradar a Deus. Então, o poder de Deus está em nossas vidas para agradá-lo. Segunda coisa, para que está o poder de Deus em nossas vidas? Está para que nós escapemos de quê? Da imoralidade. Olha o que diz. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapemos da imoralidade que os maus de Deus trouxeram. Então, eu vejo muitas vezes conversando com algumas pessoas que muitas vezes fracassam em sua vida espiritual, em sua vida de santidade, vamos dizer assim, porque de fato elas não conhecem esse poder, não dão o valor devido, o poder de Deus está na vida deles, mas não dão atenção devida ao Espírito Santo que está nas suas vidas. E outra coisa, são relaxados com a búsqueda de sua vontade. Então, aceitam a Jesus, se convertem a Jesus, entregam suas vidas para Jesus, mas continuam vivendo sem muita diferença da vida anterior. Porque muitas vezes, até o Espírito Santo de Deus está nas vidas deles, porque eles entenderam que precisam, que esse é o único caminho de Deus para eles, em esse momento, e entenderam e entregaram suas vidas sinceramente. Mas de repente você vê passar o tempo e o camarada voltou à vida velha. Continua vivendo uma vida de pecado, continua vivendo uma vida corrompida. O Espírito Santo não está em sua vida? Eu acho que ele está.
Mas o cara não dá lugar para que o poder de Deus flua. Todo o poder está na vida dele. Mas todas estas situações de corrupção também estão rodeando ele. E essa pessoa muitas vezes dá mais lugar às situações corrompidas que à vontade de Deus na vida dele. Por quê? Porque primeiro não é um cara que busca profundamente ter um conhecimento maior. Não é um cara que se dedica integralmente. E Pedro tem que falar isso para a igreja que estava passando por um momento difícil. A igreja estava sendo perseguida. Várias pessoas estavam se convertendo, saindo das situações de religiosidade diferentes, diversas, corrompidas, e se tornando cristãos. E Pedro tem que escrever para essa igreja que estava passando situações complicadas. Muitos estavam voltando a viver na vida carnal, muitos estavam vivendo ainda em pecado. Muitas situações que estavam passando. E Pedro tem que escrever para essa igreja e dizer, cara, vocês têm o poder, e o poder de Deus, que Deus derramou sobre suas vidas, deu a vocês a autoridade, a oportunidade de vocês fugirem, escaparem dessa situação de corrupção. Usufruam disso. Terceira coisa que nós vemos em este texto. Para que participemos de sua natureza divina. Então, o poder de Deus está para que nós agrademos ao Pai, para que nós primeiro o agrademos, com nossas atitudes, com nossos frutos. Segunda coisa, para que nós escapemos da imoralidade. O Espírito Santo vai nos alertar sempre, gente, você está caminhando por caminhos tortuosos, você está colocando seus pés em lugares perigosos, saia. O Espírito Santo sempre está chamando a atenção de nossa consciência, sempre. E por último, para que nós participemos de sua natureza divina, pudéssemos tomar parte em sua natureza divina, diz no último texto. Não há como fazer parte da natureza de Deus sem sermos chamados antes de nascer de novo. Muita gente acha que é cristão. Nós saímos lá fora, se você sai e fala com qualquer pessoa que não é cristã, você pergunta se você é cristão. Não, eu sou cristão, sim. Eu sou cristão, sim. Mas não tenho uma vida que condiz com o que a Bíblia nos mostra. Não tenho uma vida que condiz com aquilo que Jesus nos ensina. Então, essas pessoas, de fato, não nasceram de novo. E nós precisamos, as pessoas precisam nascer de novo, se encontrar com Cristo. Porque é a única forma que elas têm, de fato, de obter a natureza divina. E você também, e eu também. A única forma de nós termos a natureza divina é nascer de novo. E ter entendimento disso. Muitas vezes, gente, nós já nascemos de novo, mas não temos clareza disso em nossas vidas. Não temos clareza disso em nossas vidas. Olha o que diz o verso 4. Diz, desse modo que Ele nos tem dado todos esses maravilhosos e preciosos dons que prometeu, e fez isso para que por meio dele nos escapemos da imoralidade, dos maus desejos que trouxe ao mundo e pudéssemos tomar parte da natureza divina. O poder de Deus é o que nos facilita, nos capacita, nos introduz na família de Deus. É por o sangue de Cristo? Claro que é por o sangue de Cristo que eu sou perdoado, sou limpado de meus pecados. Mas esse poder do Espírito Santo que me leva a entender, que me leva a me arrepender, que me leva a convencer de meus pecados e dizer, cara, não quero mais isso. E esse poder que me introduz, então, quando eu me arrependo, quando sou convencido por o Espírito Santo, Ele me introduz e me dá uma nova natureza. A partir daí, Paulo diz em el capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, que nós somos uma nova criatura, aquele velho passou. É tudo feito de novo, daquele momento que nós conseguimos ter um relacionamento real com o Espírito de Deus. E Pedro está explicando isso. Então, assim, nós precisamos entender que o poder de Deus se tem derramado não apenas sobre um, ou sobre alguém, ou sobre uma estrela. Não. O poder de Deus se tem derramado sobre a igreja toda, sobre todos aqueles que nele creem, sobre todos aqueles que se arrependeram de seus pecados. O poder de Deus se tem derramado sobre todos. Não é? Com que objetivo? Com o objetivo de que nós agrademos
a Deus nosso Pai e fujamos da imoralidade e sejamos introduzidos e alcancemos uma nova natureza, tenhamos uma nova natureza. Isso é o que o texto nos está ensinando, isso é o que a palavra nos diz. Então, a primeira coisa que temos que entender é que esse poder está em nós. O poder de Deus está em nós. Está em nós. Está em nós, gente. O Espírito Santo habita em você e em mim. Segundo princípio que nós encontramos nesse texto. Já que o poder de Deus, o Espírito Santo está habitando na sua e na minha vida, nós temos a responsabilidade de que esse poder flua através de nós. O poder de Deus não pode ficar preso a nós. O poder de Deus não pode ficar limitado a nossa pessoa. Nós não podemos ficar segurando o poder de nós em nós mesmos e não deixar que ele flua. Veja comigo aqui del versículo, vou colocar aqui o texto, tá? Del versículo 5 até o versículo 9, diz assim: por isso mesmo, façam tudo possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois essas qualidades que vocês precisam ter, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado de seus pecados passados. Cara, é interessante ver isso, né? O cara foi purificado de seus pecados passados e ainda é cego. Ou ainda anda como cego, mesmo tendo sido purificado. É tremenda essa palavra. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus está em nós. O Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Ele cumpriu com seu compromisso, com sua promessa. Jesus disse para os apóstolos: gente, fiquem aí, eu vou derramar meu Espírito Santo, ele vai vir sobre vocês com poder e você vai dar toda a autoridade para vocês serem meus testemunhos e me servirem até os confins da terra. Isso se estendeu para a igreja como um todo. Você e eu temos essa graça de Deus, de termos nos arrependido e termos recebido o Espírito Santo. Porém, parece que Pedro estava visualizando, vendo, observando a igreja e entendendo que a igreja tinha todo esse poder, mas não cumpria com o propósito. Não deixava esse fluir do poder ser real. E muitas pessoas não estavam alcançando, de repente, ter esse contato com Deus através dessa igreja. E Pedro disse: cara, gente, prestem atenção, o poder de Deus está em vocês. Agora vocês têm que fazer sua parte. Eu acredito piamente que não perco a salvação. Como você também não perde a salvação quando você se encontra com Cristo. Certo? Mas muitos creem também que não perdem a salvação. E como não perdem a salvação, não tem que fazer mais nada. Não, está bem assim, eu não vou perder a salvação. Eu conhecer Jesus, não preciso mais fazer nada. Se morrer no pecado, não morrer, eu sou salvo para sempre. E acabou. E Pedro está dizendo: peraí, gente, não é assim. Vocês têm que fazer com que esse poder que está em vocês flua. Mas essa aí é a responsabilidade de vocês. E para isso vocês têm que acrescentar algumas coisas em sua vida. Prestem atenção. Ele não diz assim: agora sabe que o Espírito vai acrescentar isto. Não disse. Ele começa dizendo: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Pedro disse: gente, vocês agora são responsáveis. O poder de Deus tem vocês, agora vocês são responsáveis. Então façam tudo o possível para juntar, para aumentar, para introduzir em suas vidas essas qualidades. E isso é engraçado, parece que Pedro pegou uma receita de cozinha, né?
e parece que para dizer para a igreja, oh, gente, vocês vão fazer um camarão na moranga, então assim, comprem 2 quilos de camarão, botem um pouco de sal, comprem, sei lá, 500 ml de leite de coco, comprem 500 gramas de queijo. Parece que Pedro está dando uma receita de como eles teriam uma vida que de fato agradasse, uma vida que se tornasse agradável a Deus. Então, o apóstolo Pedro diz assim, acrescentem à sua vida estas virtudes, acrescentem esta situação. E quais são as coisas? Olha só. São 8 pontos, 8 ingredientes, vamos dizer assim, que Pedro cita. Primeiro, fé. Segundo, bondade. Depois, conhecimento. Domínio. São coisas que têm que ser acrescentadas em nossas vidas. Agora, olhe para esse descritivo e veja. Aonde você tem tido sucesso em sua vida? Quais desses pontos estão sendo assim reais em seu coração, em sua vida? Como você tem aplicado isso? De fato, você está sendo uma pessoa de fé? Em seu coração tem bondade? Tem se importado com aqueles menos necessitados ou com mais necessitados? Com as pessoas que estão sofrendo? Tem tido aperfeiçoado o seu conhecimento com relação a Cristo? Você tem tido domínio próprio? Será que eu tenho conseguido pelo menos controlar minha língua? Como tem sido sua realidade? Você tem sido uma pessoa que tem perseverado na búsqueda da verdade, na leitura da palavra, nas orações, nas meditações, no serviço cristão? Qual tem sido sua devoção a Deus? Real ou fingida? Como tem sido sua amizade interesseira? Ou de fato tem sido uma amizade cristã verdadeira, que chega ao ponto de você poder colocar sua vida para o outro? E como tem sido o amor de Deus em sua vida, ao ponto de se entregar para os outros também? Então, Pedro está nos dando uma lista de coisas que nós, você e eu, meu irmão, precisamos colocar em nossas vidas. O poder de Deus, o Espírito poderoso de Deus está em nós. Mas para que Ele flua, nós temos que dizer, faça tudo possível para acrescentar essas qualidades. Faça tudo o que estiver a seu alcance para que isso aconteça. Por isso mesmo, façam tudo possível para juntar, para aumentar, para que essas coisas cresçam a cada dia mais. A soma dessas virtudes, gente, a somatória disso tudo, nos mostra uma pessoa espiritualmente madura. Uma pessoa de fé que está deixando essa graça, esse poder fluir em sua vida. Uma pessoa que tem juntado todos esses elementos em sua vida, é uma pessoa que de fato está alcançando maturidade dia por dia. Só crer em Cristo, só dizer que é cristão, não é suficiente para que o poder flua em nós. Eu sempre penso assim, quando eu falo de poder, quando penso em Espírito Santo, e quando penso que eu sou um recipiente, um receptor, um lugar onde Deus habita, eu sempre penso eu sempre comparo com a represa de Itaipu. A represa contém uma quantidade imensa de água, que ela fluindo tem capacidade de produzir energia, mas se ela não fluísse, se as comportas fossem fechadas, ela não vai produzir nada, apenas vai ser um reservatório cheio de água. Então, para que haja a produção da energia, tem que ser abertas as comportas, que tenham acesso, que a água tenha acesso às turbinas e faça girar essas turbinas para que elas produzam energia. Da mesma maneira, eu acho que somos nós. O poder de Deus está em nossas vidas. Se nós não abrimos através destas virtudes, destas qualidades, se nós não acrescentamos às nossas vidas estes pontos que Pedro menciona, é como se nós fecharíamos as comportas desta represa. E aí o poder não flui.
Está em nós, mas não flui. Não flui. Então Pedro diz, gente, façam com que estas virtudes estejam presentes em sua vida. Abram as comportas, deixem o poder fluir, deixem a graça de Deus alcançar os outros. Esse poder não está fluindo para você ser um sucesso. Não, esse poder vai fluir para alcançar outras vidas. Esse poder vai fluir para que outras vidas tenham saúde, se encontrem com Cristo, sejam transformadas, sejam levadas a um outro nível de vida espiritual. Mas enquanto nós não fazemos isso, nós estamos com as portas travadas. Então nós podemos ter fé, de repente está uma comporta só aberta. E flui poder, mas pouco. E você vai aumentando e de repente essas comportas vão se abrindo. E o poder vai fluindo. As vidas vão se encontrando. E as vidas estão sendo encontradas. E Deus começa a agir através de você e de mim. Esse é o desafio que Pedro está dando para a igreja. Esse é o desafio que Pedro está dando. Então assim, o livro de Tiago, ele nos diz uma coisa bem interessante. Diz assim, meus irmãos, não adianta dizer que temos... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. O livro de Tiago diz o seguinte, meus irmãos, que adianta dizer que tem fé se ela não estiver acompanhada de ações? Será que a fé pode salvá-lo? Óbvio que não. Ela tem que estar acompanhada dessas situações que nós mencionamos. Tem que estar acompanhada de atitudes. Não é apenas crer em Cristo. É viver Cristo em seu relacionamento diário com as pessoas. Não lá em Marte, lá em sei lá onde você pensa. É viver aqui, neste mundo, em meio de toda essa corrupção, em meio de todo esse engano, em meio de toda essa situação ruim na qual nós nos encontramos, em meio de todos aqueles amigos que estão de repente em uma vida totalmente louca. Mas você viver em meio deles, deixando o fluxo do amor sair de sua vida para alcançá-los, para abençoá-los, para transformá-los. Isso é o que Pedro está dizendo. Entendemos então que a fé verdadeira nos leva à ação. Aquele que diz ter fé e não pratica, poderíamos dizer que não é apenas um crente teórico, mas um ateu prático. Alguém disse essa frase alguma vez. Então, assim, alguém que não deixa o poder de Deus fluir, cara, é complicado entender isso. Mas é duro ver pessoas que se dizem cristãs não viver de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Não viver de acordo com o que Cristo nos ensina. Por outro lado, o apóstolo Pedro aqui nos desafia a continuar progredindo nesse fluir. Não basta com que nós tenhamos todas essas virtudes que nós mencionamos aqui. Elas têm que dia a dia crescer. Dia a dia tem que ser maiores em nossas vidas. Se você é uma pessoa com uma pequena fé, não se conforme com isso. Busque mais. Cresça mais na fé. Se você é uma pessoa que é bondosa, mas limitada, busque ser mais bondosa. Trabalhe. Isso não vai fazer o Espírito Santo em sua vida, não, meu irmão. É você. Pedro está dizendo, é você e eu que nós precisamos aprimorar isso em nossas vidas. Nós precisamos trabalhar isso em nossos corações. Se você é uma pessoa que tem ressentimentos e não sabe perdoar, é você que tem que perdoar. Não espera que deixe o Espírito Santo e diga, agora você tem que perdoar. Agora estou sentindo um arrepio e que agora eu vou perdoar. Não é assim, não. A Bíblia já diz que você tem que perdoar, porque você tem que obedecer. Você tem que dar um passo, tem que caminhar, tem que resolver isso. E essas situações, Pedro está dizendo assim, são coisas que você tem que fazer. Não vai acontecer por milagre. Não vai acontecer. São coisas que você e eu temos que tomar posse. O milagre aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre sua vida, quando você foi conduzido a um arrependimento, quando você reconheceu seu pecado, o milagre aconteceu. Você recebeu vida nova. Então, essas situações não são milagres. São responsabilidade sua. São responsabilidade minha. São nossas responsabilidades. De fato, irmãos, a vida cristã, ela não é algo estático, nem automático, tá? Não escapamos da imoralidade
que nos rodeia, ou do pecado que nos rodeia, por um único ato de milagre. Nós não deixamos de viver uma vida de corrupção apenas por ter aceitado a Cristo, não. É um passo. A vida cristã é um processo de caminhada que exige de esforço, exige de entrega, exige de devoção a Deus. Se isso não acontece em nossas vidas, não vamos a crescer. A vida cristã não é um lugar onde você, agora eu estou bem, agora já entrou em oásis, agora está bem para mim. Não, é uma caminhada. Nós estamos ainda num deserto. Nós não entramos no descanso. Então, no primeiro descanso que nós encontramos vida, agora nós temos que entrar no descanso. Mas esse caminho é um caminho longo ainda. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos a caminhar neste mundo. Eu não sei. Não sei se você sabe, mas eu não sei. Eu não sei se vou viver mais 10 anos, mais 20 anos, ou antes disso vai voltar Jesus. Não sei. Eu não sei disso. O único que sei é que eu fui desafiado a caminhar com Cristo em esta terra, fazendo diferença, vivendo de uma forma diferente, deixando que todas essas virtudes fluam através de minha vida e abençoem os outros. Não me tornem apenas uma estrela, mas que me tornem um canal de bênção para as outras pessoas. Terceira coisa, para fechar. Então, precisamos entender agora que Deus é um Deus de promessas. Ele cumpre essas promessas. Desde o início, Pedro está nos falando. Desde o início desta exposição, Pedro vai nos mostrando que o desenvolvimento da vida de santidade é super fundamental e traz resultados tanto para o presente, para o momento presente, quanto para o momento futuro, para o tempo futuro. Vamos ler estes textos aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 e verso 11, tá? Leia comigo aqui. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e os escolheu. Primeira coisa, entenda isso. Você não chegou a Cristo porque você tomou uma decisão. Eu vou seguir a Jesus. Eu estou cansado de viver esta vida louca que vivo. Agora eu vou atrás de Jesus. Não foi assim, não. Pedro está dizendo claro. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de quê? Na certeza de quê? De que Deus os chamou. Deus os chamou. E mais ainda, e escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Eu escolho Deus. Escolhe nada. Morto escolhe nada. Você estava morto em delitos e pecados. Eu estava morto em delitos e pecados quando fui chamado por Deus. O que o morto escolhe? Nada. Nós fomos chamados por Deus e escolhidos por Deus. Ele está dizendo, Pedro, então tenha certeza disso. Tenha certeza do chamado que Deus fez a vocês. Tenha certeza da escolha que Deus fez por vocês. Cara, entenda que você foi privilegiado. Porque do amor de Deus se estendeu, se derramou sobre sua vida. Ele o escolheu desde antes da fundação do mundo. Versículo 11. E continua aí. Diz, se vocês, antes do versículo 10, na segunda parte, tá? Diz assim, se vocês fizerem isso, jamais, escuta bem, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde o início desta exposição de Pedro, ele nos vem chamando a atenção para uma vida de santidade. É através da vida da santidade que você vai ter clareza, você vai ter certeza daquilo que Deus fez com sua vida. É isso que está falando Pedro. E ele mostra algumas coisas, alguns benefícios dessa situação. Primeiro, quanto ao presente, Pedro diz que essas virtudes, as que nós mencionamos anteriormente, sendo aumentadas, crescendo em nossas vidas, elas não nos deixarão primeiro ficar quê? Ociosos e sem fruto. Quando você faz com que essas virtudes sejam reais em sua vida, cresçam cada vez, você seja uma pessoa de mais fé, seja uma pessoa mais bondosa, seja uma pessoa mais amorosa, seja uma pessoa que tem
fortalecido seus vínculos de amizade cristã, quando você faz com que se torne uma pessoa que busca com mais intensidade a Deus, quando essas virtudes estão em sua vida, diz que você não vai ficar, ¿quê? Ocioso, parado, estagnado, não vai ficar. Não vai ficar infrutífero, você vai ser uma pessoa que vai frutificar, que você vai trabalhar, que você vai fazer aquilo que Deus diz que faça, você vai glorificar seu nome dando fruto. Outro resultado, aliás, essa situação, gente, nos energizam para servirmos a Deus. Essa situação crescendo em nossas vidas, eles vão nos potencializar para nós alcançarmos outras pessoas. Outro resultado presente para esse momento que Pedro está falando, é que nunca vamos a cair ou apostatar. Grande problema da apostasia ou de cair em pecado é justamente isso que diz Pedro ao início deste versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou. Muita gente não tem certeza nem de onde Deus os chamou. Não tem clareza de lo que Deus fez nas suas vidas. Não tem clareza. Apenas foi um momento emocional, mas não foi um momento do Espírito Santo agindo em suas vidas. Foi um momento de alucinação. Ficaram tocados, entraram num show e saíram do show. Pronto, acabou. Nada aconteceu com suas vidas de fato. E essas pessoas muitas vezes passam muito tempo juntos. Mas chega um momento de dificuldade, eles abandonam a fé. E Pedro diz assim, cara, é o seguinte, vocês se fizerem isso, vocês jamais vão abandonar a fé. Se vocês têm certeza de quem os chamou e quem os escolheu, se vocês têm isso claro em seu coração, vocês não vão abandonar a fé. Vocês não vão abandonar a fé. Então, duas coisas Pedro nesse texto nos está propondo, não é? Primeiro, nos está esclarecendo, primeiro que vamos a ser frutíferos em nossas ações, não vamos a ficar parados, preguiçosos, mas pelo contrário, vamos a trabalhar em função de frutificar e de glorificar o nome de Deus. E segundo, vamos a ter poucas chances de cair ou de apostatar. Poucas chances. E uma última que ele fala é com relação ao futuro. Quanto ao futuro, Pedro nos diz que como resultado, os cristãos que vivem dessa maneira, que acrescentam essas situações em sua vida, terão uma entrada ampla no reino de Deus. Olha só o que diz o verso 11. E assim receberão todo o direito. E assim receberão todo o direito de entrar no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando isso, é Pedro que está falando. Nós estamos aqui passando por este tempo que cada um tem, sei lá de quantos anos, 70, 80, sei lá os tempos que for, que Deus definiu para a sua vida. Estamos com um propósito nesse lugar, de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, de fazer com que a pessoa de Cristo seja conhecida e de fazer com que as pessoas que não conhecem a Cristo se tornem amigos de Cristo. Não é? Esse é o propósito. Paulo diz assim, cara, você que antes era inimigo de Jesus, agora você se tornou seu amigo com o objetivo de fazer com que aqueles que são inimigos da cruz se tornem seus amigos. Esse é o propósito. Então, nós estamos nesta terra com esse propósito, de fazer com que as pessoas o conheçam, com que as pessoas possam, pela graça de Deus, sair da condenação eterna e ir para a presença de Deus, e se tornar também amigos e se tornar também instrumentos disso. Mas tudo bem. Mas ele diz assim, ainda mais, futuramente, vocês vão entrar no reino de Deus. Há um reino que vai ser estabelecido. Há um reino que está sendo preparado. Há um rei que está voltando com o seu reino. E ele vai voltar com toda a sua igreja. E vai governar o mundo todo. E esse é um futuro. E desse futuro, você e eu também fazemos parte. Isso Pedro está afirmando. Dizendo, cara, gente, se vocês viverem dessa forma, vocês vão entrar. Lembra daquele texto lá? Tanta gente com tanto carisma, não é, que se apresenta diante de Jesus no dia do juízo, e diz, pô, mas Jesus, espera aí. Em teu nome eu fiz um monte de milagres. Expulsei demônios, falei línguas estranhas, fiz tantas coisas em teu nome, curei enfermos, ressuscitei mortos. E que Jesus disse para esses camaradas?
Qual foi a resposta que Jesus deu a esse camarada? Afastem-se de mim, hacedores do mal. Afastem-se de mim, hacedores do mal. Então, gente, assim, há coisas muito mais importantes e mais relevantes para a sua e para a minha vida, nesse sentido. E Pedro aqui nos está alertando para isso. Há um reino eterno que vai vir, em qual nós vamos entrar. Se nós fizéssemos isso que Pedro disse, que a palavra nos diz. Então, essas virtudes, como estamos dizendo, nós somos os responsáveis de fazer com que elas fluam em nossas vidas, cresçam. E assim nós possamos abençoar os outros. Nós possamos nos tornar um canal de bênção. Possamos usufruir, não fiquemos ociosos, parados. Porque os que nos estagna em este mundo e não nos deixa progredir na nossa vida cristã, é justamente isso. A falta de fé, a falta de amor por nossos irmãos, a falta de bondade por os outros. Todas essas coisas que mencionamos aqui. Então, assim, Pedro acaba esse texto dizendo uma coisa bem interessante, não é? Eu só queria aqui um texto. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado de seus pecados passados. Então, se nós não aumentamos essas situações em nossas vidas, Pedro está dizendo que essas pessoas que não deixam fluir o poder de Deus em suas vidas, que não se preocupam com esse crescimento dessas virtudes em suas vidas, são igual que cegos. Que não conseguem enxergar mais que seu próprio umbigo, que apenas se preocupam com eles mesmos, são pessoas egocêntricas, que estão voltadas com suas próprias necessidades, preocupadas com si próprias. Pedro está dizendo isso aqui no texto. Diz, cara, mas quem não tem essas coisas, é como um cego, como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado. Gente, isso é bem duro. Bem duro. Mas muitas vezes nós vemos pessoas que passaram por uma experiência de vida terrível, conheceram a Jesus, saíram da desgraça da vida em la qual viviam, e de repente estão de novo vivendo sua vidinha egoísta. Não vão para a igreja, não vão para a célula, não buscam Deus, não crescem em essa intimidade, não se preocupam com os outros, não se importam com os outros. Então, a cegueira, ela traz um encarnamento em nossas vidas e nos deixa em um estado de comodismo, conformismo, que por sua vez vai nos conduzir letalmente a uma morte e a uma infrutividade, a não ser frutífero. Lembre-se que o poder de Deus se derramou sobre sua vida com o propósito de que através de você, o nome de Cristo seja glorificado. Lembre-se que o poder de Deus está em você para que outras vidas possam ser alcançadas. É por isso que Deus derramou seu Espírito, para que você e eu nos tornemos testemunhos desse amor. Então, entendendo esses princípios que nós mencionamos agora, e vivenciarmos essa fé, com certeza, vão se tornar frutíferas. E nós vamos a frutificar de uma maneira abundante, de uma maneira poderosa. Mas isso não acontecer, irmãos, nós estamos sem seres conflitos, estamos sem seres problemas. Agora sim, eu volto àquele quadrinho de lá. Nós estamos em uma caminhada, entenda bem, nós estamos em uma caminhada com Cristo, em la qual há um progresso em nossa vida de santidade, em nossa vida de santificação, em nossa vida de experiência com Deus. Então, assim, analise como está a sua vida diante desses 8 pontos. Você é uma pessoa de fé, de fato? Você é uma pessoa que ama realmente? Você é uma pessoa bondosa? Como estão essas situações na sua vida? Eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos ao Senhor esta noite.